Gente, boa noite. Bom, que alegria estar aqui de novo com vocês. Acho que no ano passado eu estava aqui também. Já nem lembro mais do que eu falei ano passado. Mas é sempre uma alegria a gente poder estar em família e juntos caminharmos para ver como que a gente pode fazer para resolver tantas questões que aparecem dentro dos nossos lares. Acho que aqui é o sonho de consumo de todos nós, família, né? Como que a gente pode fazer para, com algumas pedagogias, né, ou com algum passe de mágica, tentar resolver as questões que tanto atravessam cada família em particular. Todos nós, enquanto família, temos um objetivo em comum, né? Isso é uma coisa que é muito forte para nós, enquanto católicos, estarmos preparados para a abertura à vida e a educação dos filhos. Todos nós temos isso em comum, de algum modo, todos nós queremos agradar o bom Deus, agradar o coração do bom Jesus, agradar o coração de Maria. Nós, os pais, lutarmos o máximo que nós pudermos para trazer filhos ao mundo e educá-los segundo nos pede o próprio Deus, segundo nos ensina, nos orienta a própria Santa Mãe Igreja. Não é assim? É claro que no meio desses objetivos em comum, cada família, eu costumo dizer, é como uma impressão digital. Quando uma família se forma, quando um homem e uma mulher se unem no santo compromisso do matrimônio, né? Ali, o Catecismo da Igreja Católica coloca como se instaura ali uma célula originária. Para quem tem conhecimento básico de biologia, a gente vê que na vida humana tudo começa a partir da formação das células, não é assim? Quem não faltou aula de biologia sabe disso, por exemplo. E o fato de nós nos desenvolvermos fisicamente dessa maneira pode trazer muitos problemas no modo como que a gente vai querer viver a nossa família. Mas, de qualquer modo, cada família é como uma célula. Cada célula, a gente sabe, tem uma função. Cada célula nesse nosso corpo tem uma função muito específica. E é uma coisa muito curiosa, que vão dizer os patologistas, aqueles médicos que estudam a formação das doenças humanas, vão dizer que isso é uma coisa tão séria que quando nós estamos no nosso corpo com um desenvolvimento irregular dessas células, o que acontece? Saúde ou doença? Doença, não é? Hoje o câncer, até hoje, século XXI, é um dos grandes mistérios ainda da medicina, e a gente sabe, pelo menos daquilo que vai se constatando nos exames, que o que acontece no câncer é um desenvolvimento maluco das células ali, porque parece que de repente alguns determinados tipos de célula resolveram funcionar do jeito que elas queriam, se revoltaram contra a ordem da criação do corpo. Parece os anjos malditos que se voltaram contra Deus, né? Você vê que parte disso, se a gente parar para meditar um pouco, acontece também com os nossos corpos. Se houver um desenvolvimento irregular na formação do nosso corpo, vai dar ruim. Resumindo, a gente precisa começar a prestar atenção no que o nosso corpo... Vamos lembrar que o corpo é a parte mais material do ser humano, não é? Dentro de uma visão integral do ser humano, a gente vê que o ser humano tem uma realidade física, que é a realidade biológica, que a gente chama tecnicamente, que é a realidade do corpo. Temos também uma realidade psicológica. A prova disso é que, acredito eu, que todo mundo tem alguma emoção.
Não é assim? Todo mundo aqui em algum momento já ficou feliz, já ficou triste, já teve alguma expectativa na vida, já sonhou, né? Tem gente que sonha mais, tem gente que sonha menos, mas de modo geral todos nós sonhamos, temos desejos, formulamos planos de vida, metas de vida, projetos de vida. Tudo isso é realidade psicológica. Mas nós também temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos uma dimensão espiritual. Nós sabemos também nas nossas catequeses que já existe nesse momento, uma alma dentro de nós que é imortal, não é? Não é assim? E essa alma pode ir para o céu e pode ir para o inferno, não é? É engraçado que tem muita gente que acredita que a imortalidade da alma vai se dar só depois da morte. Não, gente. A alma imortal que vai existir para todos sempre, ela já existe em nós, já nesse momento. Quem morre é sempre o corpo. O modo como que nós vamos, então, cooperar ou não, na maneira como nós administramos os nossos corpos, vai fazer muita diferença na forma como que a gente vai lidar com nossos aspectos psicológicos e, consequentemente, também na nossa realidade espiritual. Isso é muito importante. E aí a gente vê a grande bondade de Deus para a gente que às vezes é cabeça dura. Se eu tenho dificuldade de enxergar a vida espiritual, faço um exercício, recua para o psicológico. Se no psicológico, nas emoções, você não está dando conta de ver as coisas, comece a olhar para o seu corpo e ver o que o próprio corpo vai comunicando de você. Eu lembro quando minha filha Bianca, que agora minha família está aqui na frente, Bianca, Helena e Ângela, Dona Pontinha, minha esposa, eu lembro quando Bianca tinha mais ou menos uns 12 anos. Aí teve um dia que eu fiz uma experiência com ela e coloquei ela no espelho e falei assim: filha, olha para o seu corpo e fala para o papai o que o seu corpo comunica. Aí diante de várias perguntas, diante de várias respostas, do tipo, eu queria um cabelo mais bonito, eu queria um olho mais claro, eu queria ser mais alta, né? Queria ter um vestido diferente. Você vê como que a gente naturalmente persegue somente a estética do corpo, né? E eu falei para minha filha: filha, tudo isso é verdade, mas tem uma outra coisa que seu corpo está comunicando. Dependendo da maneira como que você vai resolver administrar a sua sexualidade nesse momento, o seu corpo está comunicando que você já pode ser mãe. É gozado isso, né? E às vezes nós não tenho um filho homem, mas se eu tivesse, faria também a mesma experiência. Meu filho, olhe para o seu corpo e diga para o seu pai o que esse corpo comunica a você. Por mais que ele dissesse que gostaria de ficar fortão, porque hoje está na moda, nós homens, o que a gente quer com os nossos corpos é ficar bombadão, saradão, né? De preferência, quando sair na academia, dá uma olhadinha no espelho de costas para ver como que andam os glúteos. Não é assim? Tudo isso pode ser verdade. O zelo pelo corpo, o cuidado pelo corpo. Mas diria, o seu corpo, meninos com 10, 11, 12 anos de idade, o corpo dessas pessoas comunicam. Dependendo de como você administrar a sua sexualidade, você já pode ser um pai. E agora a gente começa a perceber o descompasso que há entre o que o corpo está comunicando de nós, seres humanos, desde o começo, já ainda precocemente, 10, 11, 12 anos, quando a gente se espanta e olha para a psicologia desses jovens. Hoje, não precisamos saber nada de psicologia, nada de antropologia, nada de filosofia. Intuitivamente,
Parem para me responder uma pergunta muito simples. Hoje, um pré-adolescente de 10, 11, 12 anos de idade, apesar do corpo estar dizendo, você já é capaz de ser pai e você já é capaz de ser mãe, pergunto eu, estamos seguros de que nossos jovens estão preparados emocionalmente, espiritualmente para essa jornada? Não quero aqui citar livro nenhum, não quero aqui citar teoria nenhuma, quero simplesmente comunicar com a nossa inteligência e fazer desse momento um momento de reflexão e meditação a partir dos nossos corpos. E tudo isso já faz parte da palestra, tá, gente? Eu sei que eu fui convidado aqui para falar da cultura da contracepção, dos desafios, parece que por enquanto não tem nada a ver. Para alguns que são mais sábios, já devem estar entendendo que esse sim é o contexto, esse deve ser o ponto que a gente precisa enxergar e perceber, e por mais que nos angustie, por mais que essas pessoas que eu estou citando aqui sejam os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, se nós não enxergarmos essas coisas, vai ser muito difícil a gente entender, já para nós, que somos os adultos, porque já para nós que somos os adultos, nós temos lá nossas controvérsias, se a igreja não está muito radical com a história dos contraceptivos, já que nós estamos no século XXI, né? Minha gente, se nós estamos com essa dúvida, o que nós esperamos da geração que está vindo aí? Então, se a gente não começar a reflexão lá de baixo, né, vamos tentar aqui nascer de novo, e lembrar que um dia nós fomos crianças, um dia nós fomos adolescentes, e hoje já alcançamos a maioridade e estamos tentando, a duras penas, tentar viver a nossa vida dentro daquilo que pede a Santa Mãe Igreja, e por isso a gente consegue, porque saibam, nós estamos vivendo sim dentro de uma cultura que vai na contramão, mesmo para você que tem toda a boa fé, saiba, existe uma cultura de morte, que é algo muito maior do que a gente imagina, e que essa cultura de morte, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. Talvez nós temos aqui hoje pessoas que com seus 11, 12, 13 anos, já conheceram em vida uma época em que nessa idade já estávamos tendo os filhos, e jovens com seus 15, 16 anos já estavam sendo pais, e às vezes pais muito melhores do que nós, que alcançamos os 30, 40 anos. Saibam que a psicologia estendeu a adolescência. Nós já estamos considerando que ainda é adolescente quem está em torno de 32, 35 anos. E isso é um problema de definição. Se considera uma pessoa adulta quem tem a plena capacidade na autonomia, no seu desenvolvimento físico, psíquico, social e financeiro. É uma coisa muito recente nós termos famílias que toleram filhos que estão casando e sabendo que ainda são muito dependentes financeiramente de seus pais. Uma coisa de 10 anos para cá. Tentar se casar assim há, 40 anos atrás. Se nós não nos dermos conta das coisas que estão dentro de nós, que existem dentro de nós, que obstaculizam muito da maneira como que a gente vai enxergar a vida humana, e que grande parte dessas coisas que habitam dentro de nós, mesmo que a gente não saiba, faz parte da cultura que a gente habita. Muitos dizem que não é importante a questão dos valores e que os valores estão em desuso. Na verdade, mesmo que você renuncie aos seus valores cristãos porque você quer flexibilizar com a moral católica, sabe, você só está fazendo isso porque você já está adquirindo e substituindo os seus valores por outros valores, só que agora não são da igreja, é da cultura de morte. Toda vez que a gente começa a colocar em questão coisas que, quando a gente para perceber, são tão básicas,
Todo mundo que tem experiência com uma criança, que olha para uma criança já nascida, e agora com a tecnologia temos a capacidade de ver que já numa 12ª semana nós temos um ser humano ali dentro, pequenininho, no útero da mãe, com cada pedacinho do seu corpo formado. Não dá para dizer mais que é um ETzinho, não dá mais para dizer que é um girininho, não dá para dizer que é alguma coisa que nos faça duvidar que seja um ser humano. A gente já vê um ser humano ali, todo formadinho, e que o esplendor disso tudo se dá no nascimento daquela criança, quando, na sensibilidade natural que nós temos enquanto adultos, somos capazes de olhar para aquela criança e dizer: caramba, como Deus é bom. Como existe alguma coisa nessa vida que só me faz compreender a emoção que eu estou tendo diante dessa pessoa que eu estou tomando como filho. Nunca havia experimentado uma alegria tão grande. Há algo na relação do pai, da mãe com essa criança que faz com que ali ele não tenha como virar as costas para a presença de Deus, possibilitador e criador e fonte das nossas vidas. Ali nós temos essa certeza plena. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vivemos, é isso que nós experimentamos a cada momento nos nossos corações e na nossa mente, quando a gente está no contato com essas crianças. Insisto, um dia fomos crianças. Como quando a gente é pequeno, tudo é tão grande, né? A perspectiva da criança. Todo mundo aqui que vai para um lugar que só tem na memória a perspectiva daquele lugar, no olhar de quando se era criança, quando volta lá depois de adulto, a tendência parece assim, cara, mas parece que antigamente era maior, né? Assim, é gozado essas coisas. Eu sou de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e sempre, na época de criança, a gente passava as férias lá, porque nesse período eu estava morando no Rio de Janeiro. E é gozado que depois de adulto, fazendo viagens com meu pai, levando ele para ver os familiares, a gente teve a oportunidade de voltar para a casa que a gente morou e que ele mesmo havia construído, né? Construiu com as próprias mãos. E olhava para aquele jardim, e eu tinha uma tentação de dizer: pai, eu acho que roubaram um pedaço do nosso quintal aqui. A minha perspectiva era que aquilo ali era muito maior. Então, quando a gente é pequeno, as coisas são tão grandes. O nosso pai é tão grande, a nossa mãe é tão grande, nossos irmãos mais velhos são tão grandes. Os natais parecem ser tão grandes, os aniversários tão grandes e belos. Cada festividade parece ser tão grande. Não é assim? Parece que a gente vai crescendo, as coisas vão diminuindo de tamanho. A criança naturalmente vê tudo grande porque espiritualmente o que acontece é a capacidade que ela tem de se desprender naturalmente de si para confiar em quem e com quem ela convive. Ali está a segurança dela. Quem já viu uma criança perdida do pai e da mãe, que se desprendeu da mãe porque resolveu desobedecer, e a mãe, olhando de longe só para testar, vê que a reação do filho quando descobre que está sem a mãe ou sem o pai é de um desespero. Muito difícil acalmar uma criança que está desesperada porque não encontra mais a sua referência. Todos nós passamos por esse momento. Já vivemos esse momento. Um tempo em que parece que para eu existir, eu preciso ser todo do meu pai e todo da minha mãe. Enquanto psicólogo, preciso admitir que para mim, essa é uma experiência que prova que aquilo que acontece com um homem e uma mulher quando entram em estado de relação sexual e que ali acontece uma concepção,
E essa concepção só foi possibilitada pela presença dessas duas pessoas. E que algo acontece dessa dependência, tão grande dependência daquele ser que já, mesmo antes de existir, que está só nas nossas ideias, na nossa imaginação, já está dependendo de um homem, de uma mulher. E é gozado que parece que essa dependência, ela passa no momento em que ocorre uma concepção, porque o que a gente vê quando uma criança, a experiência que a criança tem quando se vê desamparada desses dois que deram a ela a vida, é de um desespero total. É o primeiro grito que a criança dá para nós. Para existir, como eu dependo da presença e do amor de vocês pelo bom Deus e a vida. Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para produzir um efeito, porque é gostoso ver essas coisas, não é? É gostoso, de repente, a gente ver que tem uma parte da vida humana que ainda vale a pena ser refletida, meditada, e a gente puxar de memórias momentos da nossa vida em que sim, éramos mais felizes, e que de algum modo faz com que, retomando essas memórias, a gente olhe para a vida, independente de como ela esteja, e dizer, caramba, de algum modo, a vida assim vale a pena de ser vivida. Reflexões como essa não são poesia, gente. Isso são nossas memórias. A memória de cada um de nós, de cada um de vocês, que a gente precisa recuperar. Para que a gente compreenda um pouquinho, a partir da nossa própria experiência, de que há algo nessa vida experimentada por mim. Eu sou a testemunha de que essa vida vale a pena ser vivida, porque ela foi orientada e desejada primeiro pelo próprio Deus e possibilitada por duas pessoas que eu posso chamar de pai e mãe. E que na presença desse pai e mãe, enfim, eu posso dizer que bom, esta é a minha família. A cultura dos contraceptivos está tirando de nós essa imagem de família. Na verdade, hoje, quando a gente fala de família, mas falar de família, para que falar de maneira poética? Tomam as verdades da família como poesia, para tentar justificar que, caramba, hoje acabou, a família é só um construto social. Depois da definição sociológica que família, na verdade, é uma instituição falida, fazendo referência ao fato de que hoje as famílias estão muito mal, de que já não funciona, é uma instituição que já não funciona nos moldes tradicionais, porque o importante para a cultura dos contraceptivos é o prazer. E é uma coisa que parece paradoxal, porque você falou, Roberto, mas lá atrás você falou que a cultura dos contraceptivos tem a ver com o contexto de cultura de morte. E é uma coisa paradoxal, quando a gente fala cultura de morte é porque a gente quer denunciar ostensivamente diretamente. Que a gente enxergue, para enxergar isso às vezes para alguns exige esforço. Por quê? Porque na prática das nossas ações, a gente estaria vivendo naquilo que a gente vê mais objetivamente, na cultura do prazer. Tudo pelo prazer. Tudo por um momento de satisfação, tudo por um momento de gratificação pessoal. Quantos de nós, homens, às vezes, porque estamos cansados e porque dentro do nosso julgamento a gente simplesmente acredita que porque trabalhamos tanto, fiz tantas coisas boas, fiz o bem o dia inteiro, lutei para cumprir com cada mandamento, e de repente, quando chega em casa com muita boa fé, esse sujeito se sente justificado, de repente, hoje eu mereço beber um pouquinho, hoje eu mereço não cuidar dos filhos, porque qualquer outra coisa me cansaria, mas eu já me cansei bastante dentro do meu ofício. Isso são símbolos da cultura de morte.
e que aos pouquinhos eu me acostumando com essas gratificações, que por mais que não estou aqui dizendo que ainda seja um pecado. É pecado beber? É assim que a Igreja Católica entende? É pecado, às vezes, você se distanciar dos filhos porque você está cansado e precisa descansar um pouco? Isso é pecado também? Então você vê como que é fácil, a partir dessas movimentações. Estou citando os homens, mas aqui também cabe as mulheres. Como que de maneira sorrateira a gente vai se acostumando com pequenos hábitos que inicialmente não são nem pecado, mas que de repente posso me acostumar com a ideia de que isso vai virar a regra para mim. Todos os dias eu quero fazer as mesmas coisas, porque todos os dias eu estou trabalhando e me sentindo cansado do meu ofício. E vou me acostumando, sem perceber, acostumando o meu cérebro, acostumando o meu psicológico e me distanciando cada vez mais da minha alma, de maneira até inicialmente muito lícita. Eu vou permitindo que determinados males vão entrando dentro de mim. E quando eu assusto, todo o meu corpo está comunicando que eu vivo não mais para a felicidade. Vou me explicar nisso. Mas eu vivo agora somente para o prazer. Não que você admita isso. É só seu corpo, de algum modo, já indicando alguma abstinência. Por exemplo, alguma irritabilidade que você pode estar passando. Alguma impaciência com seu filho, sua filha que você está passando. De repente, você não está viciado, mas já se habituou a beber e de repente começa a perceber que você até consegue ficar sem beber naquele dia, mas que algo do seu corpo ou da sua dependência já emocional sinaliza: caramba, estou sentindo falta. Parece que hoje faltou alguma coisa. Isso tudo são símbolos que vão entrando dentro de nós de uma cultura de morte, mas que evidentemente é uma cultura de busca do prazer. Eu quero tanto o prazer, que sou capaz de viver dentro dessa equação. Coisas agradáveis me dão satisfação. Já perceberam isso? Quando a gente vive uma situação agradável, quando você está numa festa e a festa é boa, você se sente agradável. E aquela sensação de agradabilidade te gera uma satisfação. Não é assim? Estou satisfeito, está bom estar aqui. Olha o problema. Eu me acostumo a pensar que as coisas agradáveis que geram satisfação são coisas necessariamente boas, são bens. Vou repetir. Toda vez que a gente entra e se habitua nessa cultura do prazer, a gente começa a verificar que a nossa lógica é a seguinte: eu vivo uma situação, essa situação me traz sensações agradáveis, eu, porque fico satisfeito, eu concluo: este prazer é bom. De alguma maneira isso é até verdade para a nossa realidade física. Toda vez que passam a mão na minha cabeça, toda vez que me dão um presente, toda vez que me fazem um carinho, toda vez que me dão um afago no meu ego, eu sinto uma coisa agradável que me gera satisfação, e essas coisas, de modo geral, são boas. Problema. Disso resulta o oposto. Nós vamos vivendo coisas desagradáveis, e as coisas desagradáveis geram insatisfação. Logo, necessariamente, eu concluo, porque me deixa insatisfeito, que a coisa é má.
Percebe? Estão entendendo? Parece aula de filosofia moral. Eu não quero ser teórico, mas eu preciso que vocês percebam isso. Não olha para o vizinho, não olha para si mesmo. Deixa eu ver o que o Roberto está falando. Peraí, deixa eu lembrar de uma coisa agradável. Nossa, semana passada eu comi um brigadeiro. Nossa, o brigadeiro era agradável. Nossa, eu fiquei satisfeita. Nossa, esse troço é bom demais. Não é assim, mulheres? Ainda mais quando se termina um relacionamento, o brigadeiro não fica mais gostoso ainda. Nossa, mas mês passado eu fiquei doente. Fiquei mal do estômago. Virei rei e rainha. Só ficava sentado no trono. E aquilo era uma sensação extremamente desagradável. Logo eu ficava bastante insatisfeito. Logo é uma experiência má. Repararam isso? Qual é o problema se a gente ficar preso somente nessas duas equações? De repente a gente se dá conta de, bom, Roberto, qual seria então uma outra possibilidade de se pensar o ser humano? Não é só isso? As coisas que são agradáveis causam satisfação e a gente chama de bem. As coisas desagradáveis nos deixam insatisfeitos, a gente chama de mal. Pronto, daí, só viver a vida assim. A gente busca as coisas boas, busca os prazeres e foge das nossas dores. Foge das coisas más. É que só estou tentando explicar com mais minúsculo uma coisa que o Padre Paulo sempre está falando para nós, né? Essa coisa de foge da dor, busca o prazer. Ele está fazendo referência, só estou esmiuçando, porque a gente às vezes na inteligência capta isso, mas às vezes não consegue enxergar, ou às vezes fica dizendo, mas não poderia ser uma outra? Qual que é a outra possibilidade então? Então olha só. Esses dias estava em Rondonópolis e estava num simpósio e estava tratando sobre o sentido da morte. E uma das coisas que eu falei foi o seguinte, trabalhando nessa perspectiva, nós precisamos compreender que existem coisas que são valiosas demais para que a gente abandone só porque é desagradável. Agora eu estou furando a bolha dessas duas equações. Estou afirmando, nem tudo que no final me gera prazer é bom. E não é porque as coisas me geram uma sensação desagradável, é necessariamente uma coisa má. E isso é uma das coisas que, para nós os casados, é bastante complicado. E para aqueles que ainda não estão casados, mas que ficam meditando a coisa e ficam resistindo à história dos contraceptivos, tem que entender que a gente só vai fazer uma compreensão mais profunda do problema dos contraceptivos quando a gente consegue furar a bolha dessas duas equações. Claro que seria muito mais fácil se nós aceitássemos com maior obediência e tranquilidade essa verdade espiritual de que eu devo ser obediente ao próprio Deus, à ordem natural das coisas, e na ausência, por fraqueza de fé, desse entendimento, que a gente pelo menos apelasse e acreditasse a Santa Mãe Igreja que diz, olha, esse negócio aí não. E que nós simplesmente aceitássemos isso por obediência, porque a gente sabe que a Igreja é mãe, e uma verdadeira mãe não abandona seus filhos e não quer o mal dos seus filhos.
Se nós simplesmente aceitássemos isso, seria muito mais fácil. A gente resumia essa nossa reflexão de hoje a simplesmente lembrar uma coisa que a igreja fala desde todo sempre e pronto. Mas eu sei que nós que somos marcados pelo pecado original e que de algum modo, algum prazer nós já experimentamos, de repente, dependendo de como que você registra esse prazer no seu cérebro, a tendência é você criar teorias e meios mirabolantes para você se justificar a manter naquele prazer. Quer ver uma experiência que toda mãe já viveu? Sabe quando você leva seu filho pela primeira vez no aniversário infantil? Às vezes seu filho não tem nem 1 ano de idade ainda. Mas já tem meses suficiente para já estar andando e já podendo ir para onde ele quiser. E como é aniversário de família, vai ter um monte de tio, avô, que vai estar lá cuidando daquela criança e simplesmente a gente pode soltar. Mas você é uma mãe decente, preocupada com a nutrição do seu filho, e você lembra assim, caramba, mas aquele tio, ele tem mania de pegar brigadeiro e colocar na boca da criança, porque é um tio muito carente e quer que todas as crianças da família gostem dele. Quem é mãe, toda vez que vai levar o filho, está calculando isso. Não é assim? Por quê? Porque até conhecer o brigadeiro, a alimentação da criança é perfeita, não é? Come as papinhas de legume, frutinhas, carninhas. Depois que conhece o brigadeiro, meus amigos, quem é mãe já matou aquele tio e ressuscitou para matar de novo umas 3 vezes, entendeu? Não é assim? Depois que você conhece o doce, a criança, depois que conhece o doce, tem um lado da criança que a gente diz, caramba, agora, missão pai e mãe, parte 2. Bom, enfim, nós não controlamos a vida. Nós temos que estar preparados para aquilo que nos acontece. Ok, Deus permitiu, se permitiu é para o nosso bem. E vai fazer parte do nosso bem enquanto pai e mãe, aprender então daqui por diante a educar, agora disciplinar o filho. E começar a aprender a dizer não. Mãe, posso comer doce? Não. Por que não? Gente, nunca explique nada para uma criança até os 4, 5 anos de idade. Tá? Se você tentar explicar alguma coisa para uma criança de 4, 5 anos de idade, você vai estar ensinando ela a ficar discutindo com você. Simplifica. A criança não é idiota. Ela tem uma tendência natural de obedecer pai e mãe. Ainda mais em coisas que ela não entende. Ela naturalmente obedece. Quando é não, é porque não. Tá? Estou dizendo isso porque existe toda uma tendência da pedagogia atual de querer que você fique de joelho, que você tem que estar da altura da criança, dizer, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o filho. Gente, não funciona. Por uma razão muito simples, a criança não tem ego formado o suficiente para entender explicações. Você fala 10 minutos com uma criança, ela vai entender os últimos 3, 5 segundos da sua fala. O resto é igual quando a gente conversa com os homens, né? Falando com ele, a gente só entende os últimos 30 segundos. A gente avançou da criança uns 27 segundos. Mas é mais ou menos isso, é uma questão cerebral e de desenvolvimento. Não é não. Por quê? Porque a gente vai precisar dar nãos para a criança. E já desde muito pequeno associar que tem coisas desagradáveis, ouvir o não, que são importantes e que vão fazer um bem a ela. Estou falando do brigadeiro. Vamos para os casados aqui transpor para as questões sexuais. Ah, mas é que com os contraceptivos tudo fica tão mais fácil, menos preocupação.
Tudo é tão mais gostoso, prazer, quando não tem essa preocupação chamada possibilidade de ter filho. Por quê? Porque existe dentro de nós essa lógica. Se eu faço uma coisa que me dá uma gratificação, que me dá uma satisfação, eu sinto que a coisa é agradável e tem algo que insiste em dizer que dentro de mim é algo bom. E quando eu estou com vontade, que eu fico querendo fazer a coisa, mas não posso, gera uma sensação desagradável, que me deixa muito insatisfeito. E que eu então chamo isso de mal. É a hora que a gente quer se justificar. Papa Paulo VI já avisava lá na década de 60, com a encíclica Humanae Vitae, isso. O grande problema dos contraceptivos no campo da vida humana é porque isso gera em nós uma disposição maior para a infidelidade, para a degradação moral. De algum modo, para que a gente entenda essas palavras, a gente tem que ter essas fórmulas na mente da gente, porque realmente, se a gente fica só no agradável é bom, desagradável é mal, realmente suportar o peso de não poder ter as relações sexuais que eu gostaria, você vai achar isso uma experiência muito má. Agora, eu sou psicólogo, preciso dizer, tudo o que nós nos acostumamos de maneira errada, volto para o exemplo dos filhos. Pega seu filho e faz tudo o que ele quer até os 7 anos de idade. E depois que ele se acostumou a ter tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, tenta dizer um não para ele. E vê a reação que ele vai ter. Percebem isso? Isso que a gente vê na criança, eu só estou citando adultos, coloca a armadilha em você. Começa a prestar atenção em tudo aquilo que você se habituou a fazer. Pega esses hábitos que você tem, que às vezes são já pequenos vícios, que você se acostumou a fazer. Sei lá, você se habituou a tomar café todos os dias e já faz mais de 20 anos que você tem esse hábito. Tenta parar. Já viu que é difícil isso? Tudo em você vai comunicar que essa história de Deus não existe. Porque se existisse, não deixava que o meu corpo ficasse assim. Não foi Deus que fez, deixa eu te lembrar, foi você que fez isso durante 20 anos. Toda vez que a gente tenta mudar um hábito que há muito tempo nós nos acostumamos, nós criamos um registro dentro de nós que você vai ter essa inclinação a vida inteira. Não é o mote do AA, dos Alcoólicos Anônimos? Por hoje não? Uma pessoa que é ex-alcoólica, às vezes recebo alguns pacientes que já passaram por isso e eles falam muito tranquilamente, graças a Deus tiraram esse peso. Olha, Roberto, já faz mais de 25 anos que eu não bebo, mas eu sei que se eu tomar o primeiro gole eu não paro mais. Criou-se um registro. Compreendem isso? Então imagina que você faz uso dos contraceptivos e de repente você, sei lá, tem a relação, tem à sua disposição essa mercadoria chamada sexo a todo momento, 24 horas por dia, uma mercadoria que não dorme, está sempre à disposição, a hora que você quer, sábados, domingos, dias de semana, feriado.
E de repente você percebe que, sei lá, graças a Deus por alguma conversão, ou porque você percebe que essa sua vontade não está fazendo muito bem para você mesmo, ou para sua esposa, ou para o seu marido. Só que de repente você quer parar e não consegue. Criou-se uma memória. Tudo em você continua comunicando que você precisa daquela dose, daquele prazer. Lembra pela realidade do corpo, por aquela fórmula. Se eu estou tendo uma sensação desagradável, logo isso me deixa insatisfeito, logo eu julgo como mal. A cultura do contraceptivo nos deixa meio egoístas. E egoístas eu acho um termo até muito forte, porque egoístas a gente aplica para seres humanos, que têm consciência das coisas. Mas a cultura dos contraceptivos faz com que a gente entre na clave, na sintonia dos animais mesmo. E eu nem percebo isso porque eu já estou tão convencido que o prazer é algo bom, que me escapa até a possibilidade de ver que existe alguma coisa desordenada dentro de mim. E que passa a ficar desordenado dentro do meu casamento. E que um casamento desordenado claramente vai desordenar a minha capacidade de educar os filhos. Tiveram umas pesquisas que foram feitas meio que de maneira independente, mas acredito nela por efeito daquilo que constato no consultório, mas para os casados entender que excesso de sexo vai emburrecendo a pessoa. E a pessoa, quando ela começa a ficar mais ordenada na sexualidade, a gente percebe o contrário. São pessoas, às vezes, ainda jovens, adultos, que quando conseguem regular e ordenar a sua sexualidade e ficar à disposição da vida e daquilo que é natural de ser vivido enquanto corpo, mente e espírito, ou seja, a pessoa se converte definitivamente e assume uma posição de cultura para a vida e de ordenação da sua própria sexualidade, mesmo que sofra, a pessoa fica mais inteligente. De um lado, são aquelas notícias que a gente fala, caramba, é bonito e desesperador saber disso. É bonito porque talvez você já tenha a sua sexualidade ordenada e está se identificando com o que eu estou falando, porque talvez tenha passado por isso. É atemorizante porque talvez você ainda esteja um pouco desordenado na sua sexualidade e está um pouco preocupado se tem jeito de resolver isso. E que eu vou dizer o óbvio. A maneira como nós temos de resolver isso, como é a maneira como a gente tem de resolver todo o ódio, é a gente estar aberto ao amor. Lembra, existem coisas que são valiosas demais para que eu abandone só porque me deixa num estado desagradável. Claro que é muito mais fácil a gente viver a vida fazendo as coisas do jeito que a gente quer. E como que a gente vê que às vezes é uma tensão e um desafio a gente renunciar à nossa vontade, os nossos caprichos e os nossos desejos por alguém. Ou seja, quando uma mãe deixa de comer o seu alimento para dar para um filho que também está com fome, é claro que a fome dela não passa. E se eu perguntar para essa mãe, mas então por que você fez isso? É provável que ela vai dizer, Roberto, é porque existem coisas na minha vida que são valiosas demais para eu abandonar só porque eu estou com fome. E filho para mim é um valor, família para mim é um valor. Ao ponto de que se for necessário custar minha própria vida, eu posso estar diante de Deus, podendo dizer para Ele
que talvez eu tenha morrido por alguma coisa importante, e que talvez ele possa escutar e aceitar. Gente, eu sei que aquilo que eu estou falando vai totalmente na contramão, às vezes até para nós católicos, considerando a vida que a gente vive. A Semana da Família é uma coisa muito bonita, e cada instante que a gente vem aqui, nós sempre temos a sensação de que cada pessoa que aqui fala, caramba, aquilo faz muito sentido aos nossos ouvidos. E a gente sai daqui até exultante de alegria. Mas saibam que também sabemos que amanhã nós vamos acordar. E parece que nós vamos voltar para o mundo com a tentação de dizer, não, agora eu voltei para o mundo real. E tudo aquilo que o Roberto disse fez muito sentido enquanto eu estava lá escutando. Mas é porque talvez ele não conheça esse mundo real que é a minha vida. Todos nós temos essa sensação. Caramba, por que acontece isso? Quando eu estou dentro da igreja, quando eu estou diante de uma pregação, quando eu estou diante de um retiro, como que tudo ali faz tanto sentido? Eu vejo um lado em mim que há muito tempo eu vejo estava adormecido, que nem eu mais sabia que existia. Eu renovo a minha fé, eu renovo a minha humanidade, tudo aqui fica mais claro, não fica? E alguns estão aqui porque sabem que nesse lugar tem a alegria de poder ouvir pessoas que pensam igual a ele. E que nesse mundo bandido, que parece que não tem amigos, mas que pelo menos aqui existem pessoas que falam de tal maneira que me faz sentir que eu não sou tão anormal assim, entendeu? Amanhã tudo vai recomeçar. Nós já estamos de noite, a vida está fechando o seu ciclo. Hoje a gente nasceu de manhã porque acordamos, rezamos, demos graças a Deus por mais um dia de vida, o dom da vida. Desenvolvemos a nossa tarde como um bom adolescente que está todo cheio de gás, projetando a sua vida para uma vida adulta, cheia de responsabilidades e compromissos. Agora a gente está de noite como se estivéssemos na velhice, já nos preparando para morrer. Amanhã acordaremos de novo e um novo ciclo se começa. E vai parecer que tudo aquilo que a gente faz nessa Semana da Família só faz sentido na Semana da Família. Mas essa experiência que a gente está tendo aqui agora, naquilo que toca no coração de vocês e na mente de vocês, é uma coisa que tem um jeito. Nós temos um jeito de fazer preservar isso dentro dos nossos corações. Infelizmente, isso não depende do Roberto Amachiro, do Padre Henrique. Isso depende só da nossa decisão. De olhar para nós mesmos, olhar para as nossas famílias e sermos capazes de pronunciar: que bom, meu Deus, existem coisas que são desagradáveis demais, que são valiosas demais para que eu abandone só porque me causam dor, sofrimento e sacrifício. E agora eu quero acreditar que ao invés de prazer que só me leva, o excesso de prazer que me leva à morte, há algo que me faz ver que há algo nessa tal de dor, sacrifício e entrega que me faz ressuscitar moralmente e me lançar para vós, que é Pai e que cuida de nós. Gente, foi só uma breve reflexão, tá bom? Deixe ecoar um pouquinho isso nas mentes, nos corações de vocês e pensem nisso tudo com seriedade. É um tempo curto que a gente tem para refletir, mas a gente não está atrás de quantidade, a gente está atrás de qualidade. Não quis dizer nada daquilo que vocês não pudessem constatar, não lá na vida, mas em nós mesmos. A principal dificuldade que a gente tem nesse mundo não são as coisas do mundo,
somos nós mesmos. Já não importa as circunstâncias que a gente viva, mas nós estamos dispostos a tomar as nossas decisões perante tudo que nos acontece, e que essas decisões sejam sempre favoráveis à vida e ao bom Deus, prometo, não vai ter nada que segure a gente. Tá bom? Amém?